O ex-BBB Eliezer, 33 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira para fazer um relato e refletir sobre paternidade. Ele é pai de Lua de Felice, de apenas 2 meses e meio de vida, fruto de seu relacionamento com a também ex-BBB VTube, 22. Nos stories de seu Instagram, o influenciador digital falou sobre o desinteresse de pais com os filhos, como abandono paterno, falta de disponibilidade afetiva e violência doméstica. Hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre como está sendo toda essa experiência da paternidade. A gente vê tantos relatos de mães na internet, falando sobre a maternidade, só que homens falando sobre paternidade são poucos. Iniciou ele para explicar a motivação do vídeo. Ele analisou que muitos homens têm medo da paternidade e que ele próprio nunca imaginou que seria pai. O designer relatou que sentiu o peso da responsabilidade do cuidado logo no primeiro momento em que descobriu que seria pai e passou a gestação de vice informando sobre o assunto, com aulas e workshops. Ele lamentou ainda que muitos homens não foram criados para cuidar, já que por questões culturais essa função acaba ficando com as mulheres. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe a sua opinião nos comentários. Oi gente, já tem um tempinho aí, né, que eu me tornei pai. E hoje eu quero fazer o vídeo para falar um pouquinho sobre como está sendo toda essa experiência da paternidade, né? A gente vê tantos relatos de mães na internet falando sobre maternidade, só que homens falando sobre paternidade são poucos. Tantos homens têm tanto medo assim da paternidade. Inclusive, eu sou um caso vivo, não é segredo para ninguém que na minha vida eu nunca imaginei que seria pai. Eu nunca quis ser pai. Eu sempre achei que a paternidade viria para atrapalhar a minha vida. E se eu pudesse hoje resumir a paternidade na minha vida, a palavra que eu resumiria seria cuidado. É justamente sobre isso que eu quero falar no vídeo hoje, sobre cuidado. Até porque para mim a paternidade ela não começou 2 meses atrás, que foi quando a Lua nasceu. Na verdade, a responsabilidade da paternidade ela veio para mim assim que a gente descobriu que a gente teria a Lua. Eu me lembro que ainda na gestação, antes da Lua nascer, estava na barriga ainda, eu com medo da paternidade, eu comecei a querer me informar sobre o assunto, porque era um assunto que eu não tinha domínio nenhum. Então eu fiz alguns cursos, alguns workshops, e um desses cursos eu escutei uma frase do Thiago Costa, que na época não fez sentido nenhum para mim, e agora faz todo sentido. E a frase colocava a paternidade em 2 cenários. Um cenário falava que a paternidade era a maior oportunidade para o homem conhecer o real significado da palavra responsabilidade e assim amadurecer enquanto homem. Ou, no outro cenário, que a paternidade é a maior oportunidade para aquele homem demonstrar sua infantilidade, sua irresponsabilidade e assim permanecer como um bebê, uma criança chorona. E eu quero falar sobre isso porque hoje a gente vive uma triste realidade da paternidade na nossa sociedade, que é a falta de disponibilidade afetiva e a violência doméstica. E na minha opinião, esse cenário fica ainda pior quando a gente para pensar e se dá conta que muitos de nós homens, nós não fomos criados para cuidar. Que esse é um atributo quase que exclusivamente feminino e que qualquer aproximação desse cenário é como se fosse risco à nossa masculinidade. E o cuidado com o qual me refiro não é necessariamente só sobre a criança, o bebê, mas sim sobre o cuidado como um todo, tudo que envolve o bebê, com a família, com o seu próprio cuidado, o seu autocuidado. Concordo que já evoluímos muito em relação ao autocuidado masculino, mas ainda é um tabu muito grande na sociedade. Você pode ver meu pai, vou citar meu pai como exemplo. Para fazer meu pai para o hospital, para fazer meu pai se cuidar, procurar um médico, cuidar da saúde, fazer um exame, é só quando ele está literalmente no chão, caído. O ramo de dor só assim vai. E eu tenho certeza que isso não acontece só dentro da minha casa. Eu mesmo fui criado assim. Então, tipo, se você falar comigo e eu cuidar, não quero. E a consequência disso é que muitos homens, assim como eu, nós crescemos com a sensação que a gente não sabe cuidar, que a gente não pode cuidar. Eu mesmo me olhava no espelho e falava, não tem como eu ser pai, eu não cuido de mim, não sei cuidar de mim. Como é você pai? E isso hoje é muito claro para mim,
que a minha insegurança com a paternidade, ela vinha muito desse lugar, sabe? Quantas vezes na rua a gente já não escutou, tipo, cadê a mãe dessa criança? Quando o pai quer tomar a frente de alguma ação, mas você vai dar conta? Nossa, você vai conseguir? Isso acontece todo dia. Então, quando a gente se questiona sobre ser pai, sobre homens paternos, vem a pergunta, será que eu posso cuidar? E nós temos que pensar cada vez mais. Eu fico pensando aqui, tipo, o que podemos fazer para mudar esse cenário atual, para diminuir esse índice absurdo de fuga, né, paterna. Tudo isso contribui. Por quê? Porque eu acho que é isso, tipo, é difícil a gente ver muito sobre maternidade. A gente vê muitas mulheres falando sobre como é ser mãe, mas a gente quase não vê homens falando sobre paternidade. Conforme o tempo vai passando, essa ideia não vai se desconstruindo. Os homens continuam achando, tendo aquela impressão que isso, tipo, não, eu não nasci pra isso é pra mulher, eu não sei cuidar, então não pega pra ele a responsabilidade, ele não sente. E a gente vive numa sociedade extremamente machista, onde o cuidado ele não é visto como um trabalho, né? Mas ele é, gente. Eu mesmo, quando morava com a minha mãe, por um bom tempo, ela foi dona de casa. Ela largou o trabalho dela para cuidar da gente e eu não via aquilo como um trabalho. Toda vez que ela me indagava de alguma coisa, eu falava, você não trabalha? No que estava em volta, era um trabalho. Só quem cuida sabe. E nessa perspectiva, a gente, como homem, a gente precisa entender que as mulheres sempre trabalharam. Nós que nunca cuidamos. Então é hora disso mudar. O que você achou do comentário do Eliezer? Deixe a sua opinião nos comentários.